Agora estamos começando a gravar a aula, tá? Que eu vou colocar essa mesma aula disponível aqui. Tá? Tranquilos? Show de bola. Então tá, queridos alunos, vamos lá então. Estamos começando essa matéria, né, com vocês, de metodologia científica, tendo em vista que era outro professor que ministrava essa matéria para vocês, não era? Não era? Marta, se eu não me engano, eu cheguei até uma aula com ela. Sim, sim. Então tá bom. Tá. Essa matéria basicamente vai ensinar a gente, tá, as regras de que é os tipos de conhecimento que existe e vamos trabalhar muito aqui o conhecimento científico, que é a chave da nossa questão aqui. Tranquilos? Não que os outros conhecimentos não sejam importantes. Tranquilos? Beleza? Então vamos lá. Quem puder acompanhar em nossa apostila, tá? Só que achar meu óculos, tá tudo tranquilo. É na apostila nossa que nós estamos aí, tá bom? Unidade 1 ou 2? Unidade 1, nós vamos começar. Aí, só falar uma coisinha com vocês. Qual está sendo o nosso grande problema aqui dessas aulas à distância? Não temos aquele debate que a gente tem na aula o tempo todo, não é isso mesmo? Então, em vez de estar dando uma sessão por aula, a gente está quase dando uma unidade por aula. Tranquilos até aí? Resumo, seria um resumo? Não, nem seria um resumo, a gente vai trabalhar tópico por tópico, entendeu? Porque a aula fica muito mais dinâmica aqui do que na presencial, né? Porque aqui não tem aquela interação de muita pergunta, quadro, né? Então é mais por isso. Tranquilos? Tranquilo. Então vamos lá então. Vamos ter uma noção aqui de que seriam esses conhecimentos, né? O que acontece geralmente, tá? Quando pergunta a você certas coisas da sua vida, né? Nem tudo você vai dar uma explicação de 100% na sua vida. Tem coisa que você vai dar uma explicação do senso comum. Um exemplo, vocês lembram quando as pessoas colocavam em cima do padrão aquele negócio de garrafas PETs para falar que não contabilizava na energia, não é isso mesmo? Cheio de garrafa d'água. Você lembra? E tinha uns que fazia até uma figurinha, né? Vocês lembram disso? Fazia um desenho e tal. Aí você perguntava, por que você colocou? Ah, porque fulano colocou, porque fulano colocou. Mas isso é comprovadamente científico, que isso realmente melhora o consumo de energia? A pessoa vai falar com você assim, mas por quê? Mas não sei, fulano de tal falou, fulano de tal falou. Tranquilos até aí, meus queridos? Sim ou não? Tranquilo. Tá. Esse tipo de conhecimento, então, seria, tá? O conhecimento não seria um conhecimento científico, seria um conhecimento o quê, então? Um conhecimento do senso comum, que na grande maioria das vezes nós temos esse primeiro conhecimento, aonde, no nosso caso do direito, vocês já tiveram aula comigo, a grande maioria de vocês aqui, não tiveram aula comigo? Sim. Ou não? Só o primeiro período tive. Primeiro período, não é isso mesmo? Eu substituí aquele delegado lá. Vocês lembram que eu falei com vocês assim, falei, gente, o grande problema do estudante de direito, que ele é o estudante mais arrogante que nós temos. Vocês lembram disso? Por que eu falei isso com vocês, tá? Porque, olha bem, se você vai pedir um estudante de medicina para acompanhar um paciente, para fazer um atendimento ao paciente, uma cirurgia, primeiro período, ele não faz. Ele tem medo. O estudante de medicina, se você colocar ele na função de juiz do direito, ele julga. Não julga? Sim ou não? Fala que a pessoa está certa, está errada e tem embasamento disso. Então, o que acontece? O que nós vimos na TV o tempo todo aí são regramentos do conhecimento do senso comum. Né? O Datena falando de direito. Zezé de Camargo falando de direito. Eu sou a favor da pena de morte. Espera aí. Será que o nosso sistema jurídico, aquela interpretação que nós fazemos sistemática, não é? Permite adotarmos a pena de morte no sistema jurídico brasileiro? Né? Então, ou seja, hoje vocês têm conhecimento técnico. E aonde eu falo, ou seja, o conhecimento científico. E eu falo...
Cortou o áudio aí. Desculpa aí. Oi? Cortou o áudio aí, voltou agora, voltou. Um probleminha aqui, tá bom? Tranquilo. Então, só um pouquinho, peraí. De novo. Nossa. Só um pouquinho, peraí. Agora tá dando normal aí, tá, né? Sim. Tá, desculpa aí, tá bom? Sem Então, o problema. que acontece? Fiz esses probleminhas aqui porque eu tô tentando colocar no computador e tá sendo feita no telefone, porque o meu computador tá dando um pauzinho aqui, mas vai dar para dar aula. Então, aonde eu falo com os senhores, o grande problema, então, por que vocês, dias de domingo, na sua casa, quando voltaram ao normal, quando era no passado, você sentiu meio pressionados pela sua família? Aí você faz direito, todo advogado é picareta, essas leis não funcionam. Vocês hoje, como estudantes de direito, vocês hoje, conhecedores, cortou de novo, né? Desculpa aí. Vocês hoje, como conhecedores da técnica jurídica, tá bom? Vocês acham que o sistema jurídico é tão ineficaz assim? Ou vocês acham que o direito funciona um pouco? Sim ou não? Hein? Alô? Tem alguém aí? Oi, estão me ouvindo? Espera só um pouquinho, gente. Olá, desculpa aí, meus queridos. Caiu, tá bom? Perdão. Tranquilos? Podemos continuar? Tranquilo. Então tá, desculpa aí. Então tá, vamos lá então. Então, vocês como conhecedores do direito, o que vocês acham disso então? Dessa questão? Vocês acham que o direito hoje é tão inútil assim, é tão inaplicável assim? Com certeza não. Senão vocês não teriam fazendo o curso de direito. Não é isso mesmo? Tranquilos? Então vamos aqui. Então, nós vamos falar geral aqui, depois nós vamos aprofundar em cada capítulo. Então vamos lá então. Primeiro capítulo, critério científico para a construção do conhecimento. Nós vimos aqui que o grande chan da revolução do conhecimento, a qual primeiramente nós tínhamos pelo senso comum, e bem antes do senso comum nós tínhamos pelos mitos, né? Nós achávamos que tal época chovia porque Deus queria, tal época não chovia porque Deus não queria. E hoje sabemos que tem uma explicação científica para isso, não sabemos? Para tudo tem explicação científica. Mas antes disso a gente colocava nas mãos de Deus, nas mãos do mito, tá? Então, sempre o divino, as nossas vidas estavam regadas ao divino. Então, houve uma certa transformação dos meios de produção. Esses meios de produção, principalmente em função da revolução industrial, fizeram transformar os meios do nosso conhecimento. Onde, hoje, você sabe por que a televisão é fabricada de um certo material. Outro dia eu estava um cara postando lá que um carro de antigamente bateu, um Galaxy bateu no ônibus e ele amassou um pouco e derrubou o ônibus. Tá? Hoje, a nossa construção material de veículos é justamente ao contrário. Ele quer que o nosso material realmente se contorça mais, para quê? Para amortecer o impacto. Não é isso mesmo? A preocupação não é com o bem material mais, é com a segurança de quem está ali dentro. E, por vezes, esse material, se danificando mais, ele vai conseguir concentrar mais a absorção de impactos. Estão entendendo ou não? Tranquilos até aí? É uma matéria meio engraçada. Tranquilos? Tudo isso foi graças ao quê? A Revolução Industrial, a acumulação do lucro, a nós sabermos aproveitar mais do nosso tempo, aproveitar mais
dos materiais que a natureza nos fornece para quê? Para o bem-estar da humanidade. Não é isso que a gente faz hoje em dia? A camisa que você está aí é um algodão feito em muito tempo, mais tempo do que quando era feito em 1500, esse algodão seu. Justamente por quê? Para aproveitar o seu tempo. O seu tempo é o quê? Dinheiro hoje em dia. Então, o conhecimento da técnica induziu também o quê? A rapidez. Não é isso mesmo? Quanto mais rápida, mais conhecimento eu tenho, mais rapidez eu tenho. Vocês têm noção que conhecimento também é poder, meus queridos? Tá? Quanto mais conhecimento você tem, mais informação você tem. Mais poderoso você se torna, mais competente, mais requisitado em sua empresa. Então, o conhecimento hoje é a base da ciência moderna, da sociedade moderna. Por que vocês estão aqui hoje estudando? Para adquirir mais conhecimento, para ter uma alocação melhor na sua vida profissional e, com isso, ter o quê? Situação de conforto maior através do capital. Tranquilos até aí, meus queridos? Sim ou não? Sim. Então, tá lá. Então, o conhecimento é a base da sociedade moderna e considerado como fator fundamental para a resolução dos problemas que os seres humanos enfrentam. Então, a metodologia científica, ela tem como objetivo compreender como se produz qual conhecimento? O conhecimento científico. E as diferentes formas de apresentação deste conhecimento científico. Tranquilos? Então, vamos lá, então. Então, quais seriam essas formas deste conhecimento científico? Então, nesse sentido aqui, vistas a desenvolver formas mais seguras de produção do conhecimento por meio do método científico, a metodologia científica, ela compreende o quê? Como se produz o conhecimento. Quanto mais você estuda, então você vai saber produzir melhor. Então, quais que são as características do conhecimento científico? Então, vamos ver aqui o que seria a metodologia científica. Que método vem de quê? De caminho, de como chegar lá. Pergunta você, dona de casa, ou não, ou nós, dona de casa agora, com a quarentena, como se faz um café? Todo mundo tem um método de se fazer um café, não tem? Eu mesmo coloco na cafeteira elétrica, não sei fazer direito, beleza? Mas tem gente que coloca água para ferver, tem outro que esquenta a água junto, e por aí vai. Mas esse método vai chegar a algum lugar, que é o quê? Produzir o café. Dependendo do método que eu vou fazer, ele vai ser mais econômico, o café vai ser mais saboroso ou não. Tranquilo? Vai florescer mais a essência do café. Então, em sua etimologia da palavra, né, quer dizer o quê? Caminho, forma, como se chega a um determinado, como se desempenha ou realiza determinada tarefa. Tranquilo, então, meus queridos? Então, o conceito geral de metodologia, meio, caminho, ou manual, é o método por onde chega a certo caminho. Você não faz assim quando você compra um produto na sua casa? Não chega um manual para você saber como você monta esse produto? Tranquilo? Então, do ponto de vista acadêmico, significa o estudo dos métodos. E também pode ser significado mais abrangente, tanto quanto os procedimentos desse ocorrente. Então, ou seja, como eu vou obter esse conhecimento acadêmico, esse conhecimento científico, tá bom? Então, o conhecimento científico, como é que é? Não tem aquela questão que fala que são as perguntas que movem o mundo? E nós vamos chegar à conclusão que dentro da metodologia científica, ela fala isso mais ou menos com a gente, que você vai ter que falar um porquê. Você vai falar, tirar o teu uma dúvida, e essa dúvida que vai fomentar as várias hipóteses. Você vai tentar as hipóteses, para ver qual que é a mais certa ou não. Então, vamos lá. Quando que você aprendeu na sua vida a maioria das grandes coisas? Pelo princípio chamado princípio da autoridade. Quem que te ensinou as primeiras coisas que é certo e errado? Seu pai e sua mãe. Da mesma forma, o controle social foi o primeiro controle para você ver o que é certo e o que é errado. Depois você aprende com quem? Com seus parentes mais próximos, sua família, não é isso mesmo? Depois você vai para uma escola ou para uma igreja. Todos eles são lugares de o quê? De autoridade. Vai ter uma autoridade falando o que é certo e o que é errado. Vai ter alguém ensinando a você a seguir um caminho. Se você quiser ser um cara reto, ande no caminho de Deus. Se você quiser ser um cara reto, faça como seu pai falou. Não é isso que a gente ouve toda hora? Sim ou não? Eu vou falar um sim ou não de vez em quando para ver se vocês não estão dormindo, hein? Beleza? Tranquilo aí? Tranquilo.
Qualquer dúvida, levanta a mão para a gente aí, tá bom? E dá um grito também. E manda um WhatsApp também. Não tenha vergonha disso não, tá bom? Então, o princípio da autoridade e a realidade científica. E a gente vê que, com o tempo, esses conceitos que os seus pais ensinam, nem sempre 100% deles estão certos. Nem sempre o que o mundo ensina para a gente está certo. Por quê? Eles não têm o conhecimento, por vezes, do quê? Científico. Né? Dá para a gente conviver com esse conhecimento enquanto a gente não adquire outro. Por isso que eu falo que o ser intelectualizado igual você, igual nós, sofremos muito. De vez em quando dá vontade de eu ser um peão daquele que trabalha numa mina, sabe? Só fica ali tirando minério dali de dentro e voltando para casa. Porque eu não preciso pensar muito, não é isso mesmo? Agora, não. Quanto mais você se intelectualiza, você se torna uma coisa mais presa, sabe? Seu coração mais angustiado. Porque você sempre fica querendo indagar o porquê. Você nunca aceita uma resposta pronta. Hoje, depois que vocês começaram a faculdade, é qualquer pessoa que engana vocês? Depois que vocês se intelectualizaram? É qualquer coisa que você ouve na mídia que você aceita? É qualquer coisa, principalmente o nosso amigo Juninho aqui, que gosta de contestar muito, né, Juninho? Aceita qualquer coisa hoje, Juninho? Qualquer de coisa? Jeito nenhum. Você vai fazer o quê? Peraí, eu vou ver o que esse cara está falando, se ele tem razão ou não tem. Qual é o embasamento científico desse cara? Por que o isolamento social está sendo bom? Será que está sendo bom mesmo? Será que não é uma forma de manipulação social? Não é isso mesmo? Então, aonde nós vimos essa questão? Então, à medida que esses conceitos são negados pela própria evidência, nós substituímos por outros conceitos e conhecimentos. Não é isso mesmo que fala? Hoje eu recebi até um áudio do WhatsApp muito engraçado, falando assim, uma senhora falando, esse negócio do meu filho ficar aprendendo com o WhatsApp não dá certo, não, que só tem um telefone, eu fico querendo aqui, e eu nunca fui na escola, eu não morri, também se der para estudar, se deu. Se não der, eu não vou estudar. Aí você vê, né? Dá para você viver sem o conhecimento? Dá. Mas você vai sofrer muito mais sem o conhecimento do que com o conhecimento. Então, não dá, infelizmente, na vida toda, de comprovar todos os fatos. Né? Antigamente, não se podia tomar manga com leite. Aí você vai ter um sentido, estudo científico e histórico, toma manga com leite hoje batida, não é isso mesmo? Coloca até uma vodka para quem gosta, não é isso mesmo? Por quê? Na época, os negros consumiam muitas frutas, entre elas manga, e para evitar que eles consumissem o leite, que era caro, eles falavam, quem chupou manga não pode tomar leite. Né? Não é um conhecimento do senso comum, que foi colocado como verdade real, e hoje caiu esse método. Então, não dá para a gente saber de todas as hipóteses, se são verdadeiras ou não. Chupar mexerica, fácil ficar gripado, tem uns que falam isso, não tá? Porque mexerica é fria, né? Ó, gente, está parecendo coisa ridícula que eu estou falando, mas são os mitos que nós temos na cabeça da gente, aí que muita gente tem disso, não é isso mesmo? Então, nós misturamos, a nossa vida é essa mistura de informações, noções certas e erradas. Isso, por vezes, atrapalha e muito a vida da gente, não é isso mesmo? Então, qual que é o conceito real de conhecimento científico? Conhecimento científico é informação, o saber que parte do princípio da análise de fatos reais e o quê? Cientificamente comprovados. Cientificamente colocados. E nós vamos entender o que seria esse método científico. Mas antes de adentrarmos deles, nós temos que saber os outros. Então, o método científico é baseado na razão, na lógica, na experimentação. Esse fator é fundamental. Método científico é o quê? Experimentação, basicamente, que lhe dá características diferentes do pensamento filosófico, que não parte apenas da experimentação, tá? Parte da dedução. Nós vamos estudar isso lá na frente também. Então, quais que são as bases do conhecimento científico hoje? Observação, experimentar, servem para atestar a verdade ou a falsidade de determinada teoria. Então, eu observo e o quê? Experimento. Não é isso mesmo? Então, eu vou ver como aquele fenômeno ocorre e vou experimentar para ver se aquilo é dessa forma mesmo. Então, para ser conhecido como um conhecimento científico, este deve ser baseado em observações e o quê? Experimentações, que deve atestar a veracidade ou a falsidade daquela teoria.
A razão deve estar atrelada à lógica da experimentação. Vocês estão vendo que eu não tiro a palavra experimentação da boca quando eu falo do método científico, meus queridos? Sim ou não? Tranquilos até aí? Caso contrário, o pensamento configura apenas como o quê? Um conhecimento meramente filosófico. Então, como se deu essa história do conhecimento científico? Tá? Ele, divulgado como até hoje, ele começou no século XVII, tendo em vista que o quê? As superstições até então dominavam. Então, a teoria, as superstições vinculadas ao pensamento o quê? Religioso e místico. Ou seja, porque a igreja manipulava isso, não é isso mesmo? Quem tinha o conhecimento era manipulado por isso. Então, e a igreja, por vezes, era contra o quê? O próprio conhecimento. Na igreja já existia um tipo de censura. Não é isso mesmo? Porque se a pessoa conhecesse demais, não era bom. Como é que é o nome daquele filme que o cara ficava lendo os livros de um padre? Acho que era o Nome da Rosa, não é isso mesmo? Com o Sean Connery, que ele ia lendo o livro e comendo, colocava veneno nas bordas do livro. Alguém se lembra desse livro? Acho que é o Nome da Rosa, alguma coisa assim. Que no final vai saber por que o padre colocou veneno no livro. Porque só a igreja tinha livros naquela época. Os glossadores eram pessoas que escreviam, né? Não tinha imprensa ainda, não é isso mesmo? Então, esses glossadores que escreviam. Então, os livros eram poucos. Então, quanto mais você conhecia, era perigoso. Você se tornava um cara perigoso. Tá? E você se tornando um cara perigoso, conhecendo demais, você contestava o poder. Então, não era legal para a igreja ter pessoas que sabiam demais das coisas. Até hoje não é legal, não é isso mesmo? Não é muito mais fácil manipular as massas pela ignorância? Não é isso mesmo? Então, aí, qual o fator que aconteceu? O fator chamado Renascimento, que foi o mais importante, que redescobriu o quê? A cultura, os estudos, os ideais gregos. Também aconteceu o quê? A imprensa, que foi um grande fator. A reforma protestante, que veio falar, ei, peraí, tem um monte de coisa errada dentro da igreja, que ela está ensinando errado, que está pregando errado. Então, com isso tudo, deu asa ao quê? Ao conhecimento científico. Permitiram o quê? O próprio método experimental, dessecar cadáveres, que era proibido em séculos passados, não era isso mesmo? Então, com o Renascimento, com a invenção da imprensa, com a reforma protestante, são alguns eventos que demonstram a riqueza do processo de quê? De construção de um conhecimento. E isso tudo foi fortalecido por quê, meus queridos? Tá? Transformações econômicas. Ou seja, saiu do feudalismo para o método capitalista, não foi isso mesmo? Ou seja, começou o quê? Tá? O homem a querer adquirir. Transformações do modo de produção. Vamos usar a força humana e vamos usar também a força da natureza e das máquinas. O afloramento da sociedade de capital, que foi a grande base de tudo. Então, a construção dos procedimentos científicos modernos decorre de quê? De condições que foram colocadas, entre elas, igual eu falei, transformações econômicas com base na constituição do novo método burguês de produção. Qual que é esse método burguês de produção? O capitalismo. O capitalismo exigiu novas formas de tratar o conhecimento em função das demandas. Por quê? Nós tínhamos que adquirir mais, não era isso mesmo? Então, se adquiria mais capital, mas capital também o quê? Não só financeiro, mas capital intelectual também, próprio desse modelo produtivo. Veja bem, hoje, nós temos hoje o que um homem da época da Idade Média tinha de conhecimento na vida toda, nós temos num dia. Para falar a verdade, eu esqueço de um monte delas, nem aplico metade delas. Mas olha a quantidade de informação que vocês não têm na sua vida em um dia. Então, o que vigorava anteriormente, igual eu falei, ao conhecimento científico? Nós tínhamos o freio da igreja, até mesmo através da Inquisição. Muitos dos chamados bruxos aí pessoas que tinham uma noçãozinha de conhecimento científico. Eram os alquimistas que sabiam fazer certas fórmulas que melhoravam a vida das pessoas. Então, a igreja não permitia isso. Não era interessante você ter o dom da cura de alguma coisa, apenas da cura divina. Olha que interessante nesse período de pandemia que nós estamos vivendo. Muita gente fala, né? Isso aí não vamos entrar na seara religiosa, mas que seria até uma das formas reveladas aí de Deus, né? Para o homem dobrar os joelhos e ver até que ponto ele está. Tranquilo. Isso não aconteceu no passado,
Você não viu lá que teve uma cruz lá que o Papa colocou lá, que ela foi usada para acabar com a peste? Eu fui em Domingo dos Martins recentemente, e lá teve uma cruz que foi usada também, que eles fizeram uma procissão durante 15 dias. Estava uma tanta de gente na cidade, com a eternidade lá, por 15 ou 20 dias, lá quase um mês, todo mundo morrendo e fazendo procissão todo dia. No 18º dia, 19º dia, parou de matar as pessoas. Então, naquela época, tinha que se fazer alguma coisa? Não, era só rezar. Não é isso mesmo? Infelizmente, é quase o que a gente está fazendo hoje, né, gente? Vamos raciocinar bem, né? Achou a cura para o Covid-19? Não, né? Nós estamos fazendo métodos paliativos, não é isso mesmo? Prevenção e o quê? Rezar. Não é isso mesmo? Concorda comigo ou não? Pode discordar, gente. Hein, Juninho? O que está acontecendo com nós hoje? Não é isso mesmo? Sim ou não? Situação complicada, né? Não é? Fala a verdade, com tanta tecnologia nós voltamos a rezar. Não é isso mesmo? E tratar de gripe com prevenção, assim, da mesma forma que foi com a gripe espanhola, nós estamos fazendo hoje, gente. Não é isso mesmo? Em 1920 nós estamos fazendo a mesma... Aquilo que fala da filosofia, só sei do que nada sei, não é isso mesmo? É para a gente ficar doido, né? Mas vamos lá, então. Então, nessa Inquisição, as pessoas tinham medo de mostrar o conhecimento, porque se eu conhecia demais, era tratado como bruxo, como herege. Não foi Deus que curou, foi o homem que curou. Opa, então, vamos para a fogueira. Churrasqueia é esse aí. E aí, permitiu, então, o surgimento do pensamento iluminista, tá? O pensamento iluminista deu com a estrutura de conhecimento eclesiástico, ou seja, o conhecimento dado pela igreja, meus queridos. Tranquilos até aí? Sim ou não? O conhecimento iluminista houve esse rompimento. O homem começou a saber que ele era capaz de fazer essas coisas, que a cura de estava na mão dele. Alguém tem um áudio para a gente aí. Acho que o Alessandro está com o áudio ligado, Alessandro. Liguei agora. Liguei. Então, houve essa ruptura. Um marco importante, então, foi esse movimento, então, iluminista. E essa profunda revolução cultural? Gente, nós aprendemos a tirar combustível de pedra. Petróleo. Não foi combustível tirado da pedra? Esse movimento, acima de tudo, foi uma revolução cultural. Mudou o nosso modo de ser. Por que nós estamos estudando à noite? Porque tem luz elétrica, senão não era possível a gente ter vida à noite. Não é isso mesmo? Então, uma nova forma de entender a natureza. Nós começamos, de certa forma, dominar mais ainda a natureza. Não é? Não fazíamos mais só ferramentas terrestres. Agora nós fazemos o quê? Dominamos até o dia. Nós fizemos o dia, faça a luz, fizemos o dia, transformando a maneira profunda de pensar. E olha a arrogância que o homem se encontra hoje. Ele não acha que pode resolver todos os problemas? Estamos nós aqui de quarentena de novo, como no século passado. Não é isso mesmo? Não. Acho que alguém está com outro ligado aí. Quem que é? Então vamos lá, então. Então, se antes a explicação era dada pelos fenômenos que aconteciam no mundo físico, eram pautados pelas explicações sobrenaturais, a partir do momento iluminista, a explicação passou a ser feita por quê? Pela razão. Ei, eu não concordo que seja só porque Deus quer. Opa, então, a época de março é uma época mais chuvosa. Por quê? É a época que sai do verão, fechando o verão, então tem toda a explicação climatológica para isso. Por que aqui dá para plantar isso e em todo lugar não dá para plantar isso? Porque o solo daqui é diferente do solo de lá. Então, como se dá o conhecimento pela filosofia, então, que é diferente do conhecimento científico? Da mesma forma, observação, análise do processo de raciocínio. E o seguinte, o quê? Baseado na argumentação lógica. Se Sócrates fosse um grande filósofo, né? Foi um grande filósofo vivo hoje, ele era um grandíssimo político, porque ele sabia argumentar muito bem. Tudo que ele falava, ele conseguia convencer. Ele tinha uma oratória fora do comum. Vocês estudaram
em fundamentos históricos do direito ou filosofia, eu sei, que acho que na Grécia mesmo, não existia profissão de advogado, porque todo mundo poderia fazer sua defesa, todo mundo tinha oratória boa, mas tinha uns que tinham oratória melhor que os outros, então eu pediria a outra pessoa que tivesse oratória melhor que eu para me defender, tá? Então, o aspecto mais importante é que o filósofo, tá? Disse aqui para o filósofo, as conclusões deviam ser obtidas a partir da quê? Da observação e não da experimentação. Não só da experimentação e não da experimentação, cuja análise deveria ser realizada um processo de raciocínio baseado em quê? Argumentação lógica. Tranquilos, meus queridos? Estamos indo ou não estamos, mais ou menos? É muita mensagem, né, de uma vez só, não é? Sim ou não? Estou falando bobagem aqui? Então vamos lá, então. Acho que não. Pensamento, então, filosófico. Lembre-se, enquanto o pensamento científico é baseado mais na experimentação, o no lógico é mais na dedução. Ambos têm a observação, mas um é para a dedução, através da argumentação, que é o filosófico, e o raciocínio científico através de quê? Da experimentação. Tranquilos até aí, meus queridos? Então, se o pensamento filosófico é baseado na lógica, na dedução, na razão, como é diferencial do conhecimento científico que tem essa base? Basicamente, então, vamos lá, então. Lógica e na dedução. Então, aqui, ó, pensamento científico é baseado na razão, na lógica e na experimentação. Essa é a palavra-chave, tá bom? Então, o método científico é baseado na razão, na lógica e na experimentação, o que lhe dá características diferentes do filosófico, que não parte da experimentação, que se parte, então, da dedução. Tranquilos até aí, meus queridos? Sim ou não? Oi, tem alguém aí? Eu estou tranquilo. Tranquilos até aí? Queridos, então, com isso, nós acabamos aqui a unidade 1.1. Tranquilos? Beleza? Nós vamos fazer o seguinte, tá? Eu quero sentar com vocês em uma das aulas aí para a gente fazer exercícios, tá bom? Que não saiu ainda como vai ser o método avaliativo. Mas se for eu que for fazer a prova para nós, eu vou retirar as nossas questões das questões do portal, sem problema nenhum. Tranquilos? Tá ruim ou tá bom? Quer que eu tire questão de outro lugar? Isso é muito bom. Então tá bom, meus queridos. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Das salas de vocês, é só vocês que fazem essa matéria aí? Não. Que viemos de uma vez, viemos em 8. Porém isso do quarto período, mas eles não estão aqui agora, mas foram avisados que teriam aula hoje. Então tá tranquilo, meus queridos. Essa aula vai estar disposta também no nosso canal aí também. Tranquilos? Beleza? Tá legal? Então vamos lá, então. Então, qual que é o tipo de conhecimento do senso comum? Nós já falamos dele um pouquinho, então. É o modo de pensar da maioria das pessoas. São noções comumente obtidas. Significa o conhecimento adquirido por um homem a partir das experiências, vivências e observações do mundo. Gente, eu lembro quando eu cheguei em Ouro Preto, né? Eu já era mais velho lá um pouco. O cara foi me ensinar a fazer chá e ensinar a fazer café. Né? Igual eu falei com vocês, passou muito mal. Mas o método de eu fazer chegava no mesmo método dele. Por exemplo, né, fazer churrasco. Um fala que tem que colocar o sal depois que a carne está assada. Outro fala que tem que colocar antes. Gente, vai dar para você comer do mesmo jeito. Pode ser que o tempero fique um pouco diferenciado. A textura da carne muda. Mas é o mesmo modo, não é isso mesmo? Então, vamos lá. Tá? A gente deve respeitar todo tipo de conhecimento. Um não é melhor que o outro, não. Mas nós estudamos aqui, estamos dando ênfase ao quê? Ao conhecimento científico. Tranquilos? Então, nós temos questão de ver isso, não é? Isso até eu falei agora, né? Família é assim. Se faz isso desse jeito. Olha bem, eu fui criado em uma casa, tá? Onde meu pai trabalhava de turno, peão, minha mãe era professora de estado, que trabalhava em todos os horários também.
E eu fui criado, às vezes, pelo meu avô. Meu avô foi meu pai, minha mãe foi meu pai, e por aí vai, né? Eu não tinha uma regra, assim, na reunião de pais do meu pai, na reunião de pai ou da minha mãe. E quando eu não estava na casa dos vizinhos, que, carinhosamente, eu chamava de tio. Fui criado por eles. Eu achava tão engraçado que o arroz dele era um arroz colorido. E o meu arroz de casa era um arroz branquinho. Era arroz do mesmo jeito. Não era? Outra coisa, não podia tomar suco na hora da refeição e outra casa poderia tomar. Então, eu fui convivendo com diversas regras. E hoje em dia, vocês sabem disso. Cada lugar tem sua regra. Não é isso mesmo? Então, na minha casa, desse jeito. Na minha família, assim. Minha experiência mostrou assim. Aonde eu trabalho, a praxe é essa. Não é isso mesmo? Vocês estão em qual período mesmo, já que vocês estão aí? Em qual período que vocês estão? No quinto, né? No quarto. No quarto. Quando vocês forem fazer estágio, vocês vão fazer estágio com uma professora chamada Elaine, que é uma professora que eu adoro. Todo aluno odeia ela no começo, depois adora. Por quê? Ela fala, esquece tudo que você aprendeu e aprende a peticionar comigo. Que ela vai te ensinar a peticionar como se peticiona para uma prova da OAB. E para isso, você tem que esquecer tudo que você aprendeu e aprender de novo. O seu jeito é errado? Não. Mas o dela é da forma que é cobrado na OAB. Então, você faz autoescola não é para aprender a dirigir, é para tirar carteira. Não é isso mesmo? Você faz cursinho pré-vestibular, não é para aprender, é para passar no vestibular. Não é isso mesmo? Então, essas coisas, cada uma são de um jeito. Então, esse exemplo da autoescola é o exemplo máximo que eu acho. Então, ou seja, não tem uma explicação racional para o senso comum. Ou seja, apenas habituou dizer com determinada forma e generaliza, em buscar a explicação mais profunda sobre a sua origem. Então, conhecimento é uma relação entre sujeito e objeto. Não é isso mesmo? Eu quero entender esse objeto aqui. O computador, os negócios. É uma relação que eu vou ter com ele para conhecê-lo. Não é isso mesmo? O que é o sujeito? É aquele que quer saber, aquele que é curioso, aquele que indaga, aquele que faz pergunta. E o objeto? Aquilo que eu quero conhecer, o que guarda o enigma, o que é preciso ser desvendado. Gente, quantas vezes, por falta de conhecimento, a gente se sente totalmente perdido? Essa semana, agora passada, eu fiquei doido, porque eu tive que aprender, né? Eu não sou nada de youtuber. E eu tive que agora me virar e aprender a ser o quê? Youtuber. Não é isso mesmo? Aprender a dar aula à distância. Isso me assustou? Assustou. Agora que eu estou tendo um pouco do conhecimento da técnica, isso está melhorando a minha vida? Sim. Principalmente me trazendo uma coisa chamada o quê? Paz. Tranquilos até aí, meus queridos? Beleza? Então, vamos lá, então. Conhecimento pode ser interpretado, então, como o quê? Uma relação que estabelece entre o sujeito, aquele que quer saber, o que tem curiosidade, indagações, e aquilo que quer conhecer, guardar o enigma, que precisa ser desvendado. Tranquilos até aí, meus queridos? A maneira como o sujeito pode se manifestar em diferentes tipos de conhecimento. Cada um vai desvendar aquele objeto melhor. Se eu der um celular para você, um vai entrar mais na internet, outro vai querer mais gravar aulas, outro vai querer mais saber do WhatsApp. Então, cada um vai querer desenvolver mais. Eu acho tão interessante essa matéria, meio louca. Eu acho tão interessante que vocês ensinam bem. Olha só. Se tem um seu celular hoje, você compra ele hoje, você nunca vai aprender sobre todos os comandos dele. Daqui a 2, 3 anos, você vai estar comprando outro, sem saber um terço dos comandos dele. E você vai falar o quê? Esse celular está obsoleto. Será que ele está obsoleto? Será que você aprendeu tudo que você poderia aprender dele? Será que o seu método, o seu tipo de conhecimento permitiu interpretar tudo sobre esse celular? Então, aqui, ó, aquele caso clássico das águas do medidor de luz. Gente, repara no que aqui em casa é cachorro, é caminhão de lixo, é tudo junto, tá bom? Desculpa aí. Então, o conhecimento do senso comum está conhecido como o quê? Conhecimento vulgar, empírico, que provém do povo por ser obtido do acaso. Então, por isso que fala, o cara vai discutir com você e fala, não me venha com empirismo, venha com cientificismo. Teve uma vez que eu estava dando aula para um aluno e ele estava de costas batendo papo.
E aí eu estava explicando o negócio, falando que em concurso público, por vezes, você não vai na questão mais certa. Você vai na mais certa ou na menos errada. E eu falei que tinha uma questão que falava o seguinte: qual droga não causa dependência química? Aí, entre as drogas, tinham, a maioria delas eram química, crack, cocaína, heroína, outros lá e tal. E estava escrita maconha. Eu fui pela maconha, por ser uma droga mais leve, e que por muitos doutrinadores, a maconha, ela traz uma dependência psicológica. Esse aluno virou para mim e falou assim: eu discordo. Eu já estava dando aula, né, pé da vida, explicando o cara se prestar atenção. Eu falei: por que você discorda? Não, porque outro dia eu estava vendo o programa da Fátima Bernardes. Não, meu querido, eu preparo uma aula para dar para vocês, com embasamento científico. Você vem falando de Fátima Bernardes? O aluno tão petulante virou e falou assim: então amanhã eu vou fazer um estado científico. Você se retrata daquilo que você falou comigo? Eu disse: meu querido, não estou aqui para me retratar, não é isso mesmo? Vai ficar os dois conhecimentos, que eu estou falando que caiu numa prova de concurso, né? Então, para você ver que tem muita gente que vem com discussão empírica para você. Por exemplo, você é doutor ou não quando você se torna bacharel em Direito? Sim, você é doutor. Porque tem um decreto imperial que fala que todo bacharel em Direito, de Dom Pedro II, que fala que todo bacharel em Direito é doutor. E outro, por quê? No Direito nós defendemos teses, não é isso mesmo? Acusação com tese e defesa com outra. Então, o que faz um curso de doutorado? Você defende teses, então nós somos doutores, tá bom? Então, vamos lá. O conhecimento do senso comum também é conhecido. Então, vou falar com vocês como vulgar, como conhecimento assistemático, porque não tem um sistema. Então, é feito por quê? Pelo indivíduo comum, pelas suas ideias e suas vivências. Gente, olha que loucura como é que é isso, né? Cada um tem uma forma de analisar a coisa. Tudo é uma questão de referencial, não é? Eu estou mexendo ou não, eu estou quieto ou não, não é isso mesmo? Não tem as questões da física? Se você quer entender que como cada cabeça é uma sentença, isso é a coisa mais fenomenal que eu já vi na vida, as gêmeas siamesas, que não conseguiram ser separadas, uma é homoafetiva e a outra é hétero. Gente, são duas cabeças ligadas ao mesmo corpo. Imagina para elas terem uma relação aonde uma foi, a outra foi, mas cada uma tem uma concepção de vida diferente. Cada uma tem um gosto, cada uma tem o quê? Uma orientação sexual diferente da outra. Loucura, não é, gente? Fala a verdade. Depois dessa aula, dá vontade de tomar uma. Não dá que a gente viaja demais dela, não é isso mesmo? Então, o indivíduo comum, mesmo sem uma formação acadêmica, tem um conhecimento sobre determinado assunto. Tem o conhecimento de onde vive. E esse conhecimento hoje deve ser respeitado. A própria pedagogia hoje fala. Por exemplo, eu tinha uma sobrinha que ela foi para Porto Seguro. Aí eu falei: você está indo para onde? Ela: Porto Seguro. Por quê? Ela não sabia o que era um porto. Aí eu expliquei, levei ela no aeroporto, mostrei que um porto seria um aeroporto de navios. Então ela está indo para Porto Seguro, não para Porto Seguro. Aquela famosa história da cartilha, né? Vivi, viu a uva. Lá na Bahia, Vivi, viu o quê? Vai vir uma vaca, não é isso mesmo? Por quê? Uma uva lá era difícil ter visto naquela época, não é isso mesmo? Então, ou seja, tem que respeitar essa bagagem de cada uma. Esse conhecimento hoje é sim uma forma de conhecimento. Então, ele defende ideias dessa pessoa, reconhece seus sentimentos, aproveita da experiência dos outros que moraram ali perto e age por meio de quê? De vivências pessoais. E formações obtidas do quê? Da coletividade, ou ainda de sua religião. Maria é virgem ou não? Maria existiu ou não? Né? São José teve relação com Maria ou não? Não é isso mesmo? Quando se morre, você vai direto para o céu ou você fica esperando a volta de Deus? Existe céu, purgatório ou não? E nós, por vezes, vivemos atrelados a essas convicções. Eu admiro muito essas pessoas que vivem pela religião. Eu queria ter esta fé dessas pessoas, por vezes, né? De ser um seminarista, acreditar numa vida, aquela coisa toda. E é onde eu falo com vocês. É a angústia de nós, pessoas intelectuadas. E isso é o preço da intelectualização de vocês. O resto da vida vocês vão ficar nessa indagação. Vocês sempre vão ficar com a pulga atrás da orelha. O preço que é o do conhecimento, né, meus queridos? Vamos lá, então.
É isso que reconhece as coisas de maneira... Então, a pessoa que tem o conhecimento empírico, ela tem o conhecimento superficial por informação da experiência causal, que caracteriza o conhecimento vulgar e senso comum. Então, imaginem na casa de vocês, por que não tem uma pilastra no meio da sala? Porque deve ter sido um engenheiro que calculou. E por que outra casa tem uma pilastra? Porque foi uma pessoa que tem o senso comum e colocou aquela pilastra ali. É isso mesmo? Então, não se tem a pretensão de construir o verdadeiro e nem fundamentar suas certezas. No conhecimento empírico, não tem isso não, de saber que isso é verdadeiro mesmo ou fundamentar. Nós vamos vivendo e vamos. Faço um desse jeito, que é o jeito mais fácil de fazer. O conhecimento vulgar, ou senso comum, permite a construção de resposta para os seus problemas. Você não tenha dúvida disso. Explicação para alguns fenômenos dele, contudo, ele se contenta com explicações superficiais, imediatas. Não tem pretensão de construir o verdadeiro e nem fundamentar sua certeza. Meus queridos, estão vivos aí? Podemos continuar ou não? Bora! Bora? É muita informação? Gente, está indo mais ou menos igual a Marta deu aula para vocês? Está indo mais ou menos no mesmo ritmo? Então, vamos lá. Bacharelard é um teórico que ele afirma que talvez um dos maiores inimigos do conhecimento científico, maiores obstáculos, é o senso comum. Porque você já vem com uma realidade formada. E para você quebrar isso é muito difícil. Ora, para você explicar que a lei retroage para beneficiar o réu, para você explicar o princípio do indúbio pro réu, que dificuldade, né? A lei foi criada para proteger o quê? Vagabundo. Não é mais ou menos assim que eles falam? Então, na formação do espírito científico, o primeiro obstáculo para esse bacharelado seria o quê? O senso comum. Ou seja, a experiência colocada antes da crítica. A crítica que é necessariamente o elemento do conhecimento científico. Então, quando você coloca a experiência antes dele, você já manda ele para o brejo. Então, desafios que nós temos aí com o nosso conhecimento científico. Conhecer o sobrenatural. Não dependemos do sobrenatural. Então, o coronavírus está sendo espalhado não por uma praga divina. Alguma relação nós estamos tendo com a natureza aí que está permitindo que esse vírus permaneça entre nós. Então, você pode enfrentar muitas situações, verdadeiros desafios. Aquilo que eu te falei. E se sente seguro quando você domina esses conhecimentos que lhe ajudam a lidar com ele. Quando entrar numa aula virtual, ganhar um pouco, então agora estão feras. A segurança de enfrentar desafios pode transformar a vida de uma pessoa. E o conhecimento pode ser o caminho mais seguro de enxergar o quê? As melhores coisas. Ou seja, não é isso mesmo? Não vou comer mais o queijo gordo, porque tem mais gordura. Vou comer o queijo magro, porque eu preciso da gordura do azeite, que é o bom colesterol. Então, isso não é isso mesmo? Então, andar ou caminhar, o que eu posso fazer dentro da minha limitação física, da minha limitação intelectual? Qual que é a melhor de eu aprender? Conhecer, gente, é basicamente o quê? Ser o sobrenatural, tá? Então, você sabendo, você enfrenta muito mais fácil a vida. O conhecimento está aí para a gente enfrentar o mundo. Por que é bom você ir um psicólogo? Por que é bom você ir um psiquiatra? Porque você vai conhecer a si mesmo. E conhecendo a si mesmo, você vai saber das suas limitações. Aquilo que é um monstro que foi criado na sua cabeça por um bichinho chamado subconsciente, você consegue atropelar aquilo e falar: ei, você não é tão grande assim. Ei, problema, espera aí, que eu sou muito maior que você. Tranquilos, meus queridos? Parecendo que eu estou na igreja pregando, tem hora, não está? Então, vamos lá. Ocorre que o desenvolvimento científico, muitas vezes, parte de conhecimentos o quê? Empíricos e do senso comum. E não é assim mesmo? Por que faz dessa forma? Porque é assim, mas espera aí. Vou sair, vou fazer uma experimentação em cima do senso comum.
Muitos teóricos afirmam que a ciência é o senso comum que especializado. Por quê? Muito do processo de construção científica tem aspectos comuns do conhecimento empírico. Interessante isso, né? A ciência seria, então, o senso comum especializado. Outros afirmam que o senso comum e a ciência estão relacionados no cotidiano, partem da experiência comum das pessoas. Está dando para entender que um está ligado ao outro, meus queridos. Muitos estudos científicos tiveram início a partir de situações vivenciadas no cotidiano, corresponderam positivamente a alguma necessidade e levaram os estudos às pesquisas. Aeroporto de Congonhas, vamos construir ele lá, construiu. Começou a ter muito acidente por causa de vento. Se procurasse linguajar tupi-guarani, se eu não me engano, da tribo lá, falava Congonhas, área de vento, vento forte. Olha o conhecimento dos índios aí, que não foram respeitados. Não é isso mesmo? Estamos tomando muito grãos hoje, milho, granola, amendoim, eu não sei o que lá mais, não é isso mesmo? Os egípcios já utilizavam disso e os maias e os astecas também, não é isso mesmo? Porque é uma alimentação mais dentro das nossas realidades, né, banha de porco, essas coisas como trazido pelos portugueses. Por exemplo, algumas plantas que eram utilizadas popularmente passaram a ser estudadas cientificamente a partir dos benefícios que ocasionavam. Hoje está chamada da fitoterapia, não é isso mesmo? Mas isso mesmo, a base de muitos medicamentos são plantas. Por isso que toma cuidado para tomar chá, que chá é remédio. Não é isso mesmo? Embora nessa área de estudo seja insuficiente. Mas fato que a fitoterapia constante linha de pesquisa hoje, não é isso mesmo? Meu pai curou uma úlcera estomacal grave tomando óleo de copaíba, ou copaúba, não sei, mas isso mesmo, uma planta que hoje está sendo utilizada. Então, vocês estão vendo que o tipo de conhecimento depende do outro, e a gente não pode se retirar um dos outros, meus queridos. Tá bom? Então, vamos lá, meus queridos. Então, a fitoterapia hoje é muito pesquisada hoje, que nos centros universitários, nas grandes universidades. Não é à toa que a França tem um pedacinho da Amazônia ali, não é isso mesmo? A Guiana francesa, não é isso mesmo? Então, Gramsci, em 1999, entendeu que o senso comum é muito importante, né? Até mesmo para o bom senso. Então, aqui, ó, Gramsci foi um técnico que estudou o senso comum, por compreender a importância do elemento básico para a formação da consciência. A partir do quê? Do bom senso. O senso comum pode levar ao bom senso. Como ele analisou o senso comum, tendo uma referência das práticas sociais e políticas. E enfatizou que nesse tipo de conhecimento se encontra a semente do bom senso, que é a possibilidade de se esperar o senso comum pela ação refletida. Olha que caso legal. Você aí, Juninho, está um bairro com problema de dengue. Aí você fala que tem que fazer ações e vocês vão ter que entrar na casa da pessoa. O seu Zé fala, no meu quintal ninguém entra, porque a minha propriedade está achando que é o quê? Você vai usar o senso comum, bater um papo, um bom senso com ele, para mostrar que você não está entrando ali para invadir a propriedade dele. Você está entrando ali para auxiliá-lo o quê? A saber utilizar melhor sua propriedade, inclusive para os outros. Então, o senso comum, o conhecimento vulgar, ocasional ou assistemático também, atinge o fato de maneira singular, sem se preocupar com as relações, não se buscando a causa do fenômeno. As certezas são o quê? Indutivas? São o quê? Pré-críticas? Está mais sujeito a erro nas deduções. Tranquilos até então, meus queridos? Sim ou não até aí? Então vamos lá, querido. Agora vamos falar dos tipos de conhecimento. Estamos na unidade 3, tá bom? Unidade 3. Vamos falar do tipo de conhecimento. Do conhecimento o quê? Filosófico, tá bom? Então vamos ter a noção de que é o conhecimento filosófico. Conhecimento filosófico é o tipo de conhecimento baseado na reflexão, na construção de conceitos e ideias, a partir do uso do raciocínio em busca do saber. Diz que filosofia é essa, né?
é a busca constante do saber. O mundo de Sofia, o mundo da filosofia, um mundo de aprendizado. Já ouviram falar desse livro, não é? Então, o conhecimento filosófico surgiu com o quê? A partir da capacidade do ser humano refletir, principalmente questões subjetivas, imateriais, suprassensíveis. Quem sou eu? Para onde eu vou? Olha a imagem do pensador, não é isso mesmo? Que para mim ele estava sentado no vaso, que eu acho que é o melhor lugar que a gente pensa, não é falando bobagem, não parece? O pensador está sentado no vaso? Olha a posição dele. Então, conhecimento científico não é pensar bobeira, não. É fazer indagação. O que eu sou, para onde eu venho, por que eu estou fazendo isso. Não é? O que faz de mim diferente dos outros. É isso mesmo. A principal preocupação do conhecimento filosófico é questionar e encontrar respostas racionais. Por quê? Para algumas questões. Mas não precisam comprovar. É isso que o pessoal não entende. Num debate filosófico, eu não vou provar que você está certo e eu estou errado, não. Tá? Pode ser que eu até te convença, mas pode ser que eu até reforce a minha ideia. Por isso que eu falo. Religião, política e futebol você discute sim, com pessoas intelectualizadas. Nesse sentido, pode afirmar que o modelo de conhecimento é o quê? Especulativo. Então, quer dizer que isso. E se não fosse assim? Minha vida é o direito. Será que sua vida é o direito mesmo? Casterno e gravata? Ou o direito é o meio de você ganhar sua vida? Então, o conhecimento filosófico é um instrumento que tem a interrogação como base. Esse conhecimento usa o questionamento, o pensamento. Ele é um conhecimento do dia a dia, mas não ao contrário do conhecimento vulgar, o conhecimento filosófico preocupa o quê? Em questionar o relacionamento do indivíduo como o meio que ele está inserido. O conhecimento empírico, não. É do senso comum, a gente vive e vai vivendo, vamos utilizando ele. Agora, o conhecimento filosófico, você vai indagar tudo, né? Se você não vai aceitar nada em relação àquele meio, você vai pensar. Gente, estão entendendo ou estou falando demais? Está indo, está dando para ir aí? Queridos, Mariana, Alessandro, Juninho, todo mundo aí, como é que vocês estão indo? Tá tudo bem, tá dando certo. Tá dando para entender, meu anjo? Se não tiver, fala comigo, né? Nós estamos num método novo aí, estamos num desafio novo e a gente tem que aprender, tá bom? Uma coisa que eu não admito é aluno sair sem aprender comigo, tá bom? Pode mandar mensagem a hora que vocês quiserem, que nós estamos juntos aí para resolver. Nós estamos juntos nessa embarcação aí, tá bom? Vamos lá, então. O objeto da análise do conhecimento filosófico são ideias. Elas alucinadas da maneira que buscam a verdade. A proposta do conhecimento filosófico é fornecer ideias, conteúdos que transformam o quê? A nossa realidade. Esse conhecimento questiona o homem, as coisas da vida. É um conhecimento racional, sistemático, geral e crítico. Tranquilos até aí, gente? Belezinha, então. Então, quais são as 4 características mais importantes do conhecimento filosófico? Sistemático. Então, ele acredita que a base das resoluções das questões é a reflexão. Então, ele tem um sistema. Então, você tem que pensar qual o sistema que é. Através da reflexão. Por que eu faço isso todo dia? Elucidativo. Tenta tirar sua dúvida, né? Tenta entender os conceitos, os problemas, as demais situações da vida que são impossíveis de serem desvendados. Por quê? Cientificamente. Se o cientista conseguiu, a filosofia pode conseguir desvendar isso. Crítico. Todas as informações devem ser profundamente analisadas e tidas antes de ser levadas em consideração. Por que você faz isso? Por que você se senta dessa forma? Por que as mulheres sentam de pernas cruzadas e os homens de perna aberta? Já é um controle social, não é? O homem tem que mostrar a masculinidade dele desde pequeno. Já viu, papai? Olha lá, a menina é menino. A menina, não, esconde, não é assim mesmo? Especulativas conclusões são baseadas em hipóteses e possibilidades, devido ao quê? O uso de teorias abstratas. Ao contrário do científico, o quê? Não é concreto, é o quê? Abstrato. Então, aqui, vamos ver aqui um conceito legal. A atitude filosófica implica
teria que levantar razões para determinadas escolhas. Por que você fez isso? Por que você escolheu direito? Em vez de fazer, em fazer sempre indagação. E quando se indaga, significa que não se aceita as coisas da forma como são explicadas, como se apresentam, como são justificadas. Há sempre uma dúvida subjacente. Isso é bom? Isso é ótimo, gente. É a dúvida que vai te mover, tá? É a dúvida que vai quebrar a certeza. E toma cuidado de toda certeza e toda unanimidade também, não é isso mesmo? Então, Marilena Chauí, que é uma grande filósofa hoje da modernidade, uma das mais conhecidas aqui no Brasil, ela diz que tem dois aspectos, duas características do pensamento filosófico. Um é o negativo, que é o quê? Você diz não ao senso comum. E outro é o positivo, que é o quê? Indagar a razão de todas as coisas. Então, quais são as duas negações? É um método negativo que você tchau o senso comum. E o outro é positivo. O que é? Por quê? Eu quero acrescentar. Tá bom? De onde vieram? Por que que veio? Será que eu nasci da cegonha? Da onde que eu vim para onde eu vou? Não é? Por que que eu sou assim? Por que que naquela época, sociedade de classe, eu era negro, escravo, não poderia ser livre? Eu não poderia tornar um burguês? Por que que o burguês não poderia se tornar um líder de Estado? E sim os reis, porque ele tinha o direito divino, não é? Não foi isso que fizeram as grandes revoluções? Então, analisar sobre as coisas sob o ponto de vista filosófico requer também um método. Então, a investigação filosófica, né, tem um método. Analisar as coisas tem um método, de forma que o jeito você deve ser observado, que é bem diferente. Então, qual que é o método? Observação. Vocês estão vendo que quase eles têm observação? Não é isso mesmo? O senso comum aceita as verdades instituídas, porque sempre foi assim, e porque sempre ouvi dizer que foi assim. Então, se foi desse jeito, a gente não vai mudar. Aí, fazendo uma colocação machista, hein, Mariana? Eu queria casar com quem eu amo. Para que essa frescura? Não precisa casar com quem você ama, não, mãe. Você conhece ele, vai amar ele com o tempo. Engraçado, os casamentos dos avós duravam, né? Isso mesmo? Não tinha essa frescura que a gente tem hoje de pé, de conhecer, nessa bobagem toda que a gente tem hoje, não é isso mesmo? Brincadeira ridícula assim. Mas que eu falo, não é isso mesmo? Quem escolheu quem vai casar, isso por quê? Casamento não era amor. Casamento era um negócio jurídico, meus queridos. Então, por isso que o casamento era feito daquela forma. Hoje mudou a concepção de casamento. Não é isso mesmo? Olha, a filosofia do casamento não é outra hoje? Ou é apenas um negócio jurídico? Então, meus queridos, não é isso mesmo? Verdade. O senso comum, então, aceita as verdades. Então, os motivos é assim, pronto, e acabou. Tá? Então, qual que é o grande mérito e a grande contribuição da filosofia? Desenvolve sempre no ser humano, na capacidade de raciocinar, de refletir sobre a possibilidade. Com isso, a criação coerente de respostas. Então, será que vale a pena fazer máquinas? Mas essas máquinas vão tomar o trabalho humano. Então, tem uma base, né? Ela sempre volta para o ser humano. Então, as razões como as faculdades, a razão como a faculdade mais elevada do ser humano. Tá? Então, a razão, ela faz o quê? Ordena o conhecimento, ela deduz, você tira a dedução e induz, você leva o pensamento, demonstra, estabelece a verdade e a relação entre os fatos. Tranquilos, meus queridos? Sim ou não? Sim ou não? Agora eu vou deixar para os outros falar, que só eu que falo. Pode falar, eu acho que esses meninos gato mordeu a língua deles aí, né? Então, meus queridos, nós tivemos um grande problema aqui, tá? A razão considerada comum aqui. Então, ele prevaleceu até o século XV, quando houve essa ruptura entre filosofia e ciência, tá bom? Então, foi aí no período do Iluminismo também que houve essa grande ruptura aí, tá bom? Bem depois do Iluminismo, claro, né? Foi o século XV. Então, aqui foi no século XVIII que houve essa ruptura. Então, diferenciou o quê? O método, tá? O que leva a justificar que as atitudes do método científico nem sempre são elevadas de filosofia, de bom senso.
Um dos grandes problemas da ciência é que sempre o cientista nem sempre busca aplicar os conhecimentos filosóficos. Então, olha só, até o século XV, aproximadamente, era essa concepção predominante sobre a filosofia. Porém, com o advento da ciência moderna, houve a ruptura entre ciência e filosofia, cujo diferencial está no método, que marca o método científico é diferente daquilo que marca o método filosófico. Um dos grandes problemas da ciência é que ela nem sempre busca aplicar os conhecimentos, os princípios filosóficos. Aí eu falo com vocês aqui, olha que interessante. Por meio da ciência, se desenvolveu o conhecimento como forma de tornar-se tão especializado. Por exemplo, buscar cura para doenças, criar aparatos tecnológicos dos mais diversos. Então, a ciência não permitiu isso? Gente, olha essas coisas aqui de ergometria, né? Que centra. O cara vira tipo um homem de ferro, né? O cara que é paralítico consegue andar. Olha que coisa muito interessante. Então, contudo, o trabalho da ciência pressupõe o trabalho da filosofia, ainda que o senso comum não saiba disso. E propagar a filosofia como mera abstração. Então, eles falam, a ciência fala o quê? Filosofia é tudo doido, o que eles pensam não tem nada a ver. Você já ouviu muito comentário de falar que filosofia só tem fundamento para os filósofos. Olha que interessante. Quando teve aquele debate no STF de qual a tendência que poderia ter o aborto, aí falou 3 meses. Todo mundo já falou. Eles estão achando que são Deus, falando que até 3 meses não é vida. Calma. Teve todo um debate filosófico em cima disso, meus queridos. Qual foi o debate filosófico nos primeiros deles? Então tá. Quando que acaba a vida? Cucu Liberato morreu. Não morreu, Cucu? Quando que raciocinaram que Cucu Liberato morreu? Quando que acaba a vida de uma pessoa? Quando que tirou os órgãos do Cucu Liberato? Quando teve morte cerebral. Então, se o raciocínio é a vida acaba com a morte cerebral, quando que a vida começa? Quando começam as primeiras atividades cerebrais. Quando se começam as primeiras atividades cerebrais? Com 3 meses, porque antes disso a gente tinha um amaranhado de células, não é isso mesmo? Que vão se multiplicando e multiplicando, não é isso mesmo? Então, aquilo até então é uma vida sem cérebro, é uma vida sem viabilidade. Então, pode ser feito o aborto até o 3º mês. Da mesma forma que é um emaranhado de células que permite você usar o DIU e a pílula do dia seguinte. Da mesma forma que, por esse raciocínio, permitiu o aborto do quê? Dos anencéfalos. Pois, se eles não têm cérebro, eles não são vidas viáveis. Não é filosofia? É o debate da filosofia? Sim ou não? Filosofia jurídica ou não, meus queridos? Com isso, então, você viu anteriormente que a ciência incorpora muito do processo filosófico, principalmente quando aplica o método científico na busca da certeza, a partir da demonstração o quê? Racional. Isso existe por causa disso, eu tenho que ter certeza disso. Então, meus queridos, aqui, ó, a ciência não é naturalmente ética, tá? Quantas invenções aí da ciência que não são nada éticas? Olha a condição de vida da maioria da população. Olha o que nós estamos vivendo hoje, não é isso mesmo? Vocês acham que a ciência tem muito de ética nisso? A ciência, então, tem tanta pesquisa financiada com dinheiro público que vai contra o próprio público mesmo, não é isso mesmo? Que fala que é o quê? Para melhoria de vida da população. Esse debate entre ciência e ética teve muito na Segunda Guerra Mundial. Vamos fazer uma arma de destruição em massa. Gente, mas a ciência não é para utilizada pela vida? E aí tem o juramento da engenharia. Não vou fazer nada que destrua a vida, não é isso mesmo? Então, o desenvolvimento tecnológico não teria que ser a favor para a melhoria das condições de vida? Mas e a bomba atômica? Melhorou, de alguma forma, as condições de vida? Então, o debate entre ética e ciência ganha destaque no século XX, principalmente da bomba nuclear. O crescimento da exploração de recursos naturais que colocam a discussão entre o desenvolvimento tecnológico e nossas condições de vida. E o aquecimento global? Diz que São Paulo está uma maravilha, a condição do ar. Diz que Fernando Noronha nunca teve tanto peixe. Meu filho mora em Tarumirim, agora vê lua. Ele vai ser um astrônomo, se Deus quiser, ele quer ser. Ele falou que o céu nunca teve tão limpo, né? Então, qual que é a diferença entre o método científico e agora o método filosófico, tá bom? Método científico, fundado na experimentação. Método filosófico, prevalece a dedução.
prescindido da experimentação. Apenas lógica. Tranquilos, então? Então, decorar. Eu me acho burro, por isso que eu decoro. Científico. Tem vem de experimentação. Tá? Método filosófico, dedução. Tranquilos? Então, só um pouquinho aqui. Então, só acabando aqui, peraí. Então, com isso, nós acabamos aqui com a unidade 1.3 e vamos para a unidade 1.4. Tranquilos até aí, meus queridos? Sim ou não? Vocês não perguntam, aí eu fico achando que eu não estou sabendo mais nada. Me ajuda aí? Tudo tranquilo, vamos embora. Então, tá legal. Vamos lá, então. Aí, agora, nós vamos estudar, então, aprimorar sobre conhecimento científico de tanto que a gente falou. E vocês forem envolver, vocês vão colocar muito dessa disciplina quando vocês forem fazer o seu TCC, que vocês vão ter que fazer uma pesquisa científica, não é? Não é uma pesquisa empírica e nem filosófica, é uma pesquisa o quê? Científica. Deixa eu achar onde é que eu coloquei meu óculos, está aqui. Vamos lá, então. Então, vamos lá aqui, ó. Só para a gente ter uma noção, então. O que é o conhecimento científico? É a informação, é o saber que parte do princípio das análises dos fatos reais, comprovados de qual maneira? Cientificamente comprovável. Para ser conhecido como conhecimento científico, é de ser baseado em observações e também em experimentações que servem para testar a verdade ou a falsidade de o quê? De determinada teoria. Oi, meu anjo? Tranquilo aí? A razão deve estar atrelada à lógica de o quê? Experimentação. Caso contrário, o pensamento se confunde com o quê? O pensamento filosófico. Características do pensamento científico. Uma das principais características do pensamento científico é a sistematização. Você não vai fazer um sistema para analisar aquilo? Pois consiste em saber o ordenado, ou seja, formado a partir do conjunto de ideias que são formadoras de uma teoria. Outro fator é a verificabilidade. Você vai ver se aquilo realmente funciona. Determinada ideia ou teoria deve ser verificada e comprovada sob a ótica da ciência, para que possa fazer parte do quê? Do conhecimento científico. Aí vocês vão ver que o conhecimento científico também é falível. Isso porque ele não é definitivo. Por determinada teoria pode ser derrubada e substituída pelo outro, a partir de novas comprovações e novas experimentações. Ovo faz bem, ovo faz mal. Não é isso mesmo? A gente não sabe se come ovo ou se não come. Não é isso mesmo? Gordura de porco faz bem, gordura de corpo faz mal. Entre outras características inerentes ao conhecimento científico, destaca o quê? O fato de ser racional, objetivo, factual, analisar, comunicável, acumulativo, ou seja, agregador, explicativo, entre outros fatores relacionados à investigação o quê? Metódica, a investigação do método. Então, senso comum e o conhecimento científico, será que eles têm alguma coisa a ver? Sim. Ao contrário do conhecimento científico, que requer a base teórica e comprovações a partir de quê? Palavra que eu repeti desde o comecinho. Experimentação. Experimentação. O conhecimento do senso comum é pautado principalmente em quê? Em crendices populares, em ideias e conhecimento que são transmitidos através de gerações por meio de heranças culturais. Nós falamos de 3 conhecimentos, gente. O científico, o filosófico e o quê? O empírico, né? Ou comum. Conhecimento do senso comum não é questionador, ou seja, apenas determina o motivo, não mais traça os caminhos para levar a determinada conclusão. Já o conhecimento científico se destina a decifrar,
a entender todos os processos de uma nova teoria, a partir do uso de métodos. Por isso que se demora a sair uma vacina para o coronavírus. Então, dentro do conhecimento científico, tem vários tipos dele. Cabe lembrar que, entre os conhecimentos, também, né, o próprio conhecimento, entre os outros conhecimentos, esses três que eu falei, não tem um que prevaleça sobre os outros. Hoje em dia, é entendido que um deve ser respeitado em cima do outro. Cabe lembrar que um conhecimento não é melhor do que pior que o outro. São diferentes, mas nunca superior ou inferior ao outro. Cabe lembrar que eles o quê? Eles juntos se formam uma coisa melhor. Beleza aí? Podemos? Então, conhecimento, objeto do conhecimento científico. Quer aprender o quê? Fenômenos naturais. Porque chove, porque não chove. Fenômenos sociais. Por que determinados alunos sentam perto de um na sala e outros não sentam perto de outros? Porque eles não gostam mais da explicação do Rodrigo e outros gostam menos. Mas todos gostam do Rodrigo. Gostou dessa aí? Divisão do conhecimento científico. Ciências empírico-formais, ciências formais e ciências hermenêuticas. Nós vamos estudar isso, então. Tá bom? Então, qual que é a finalidade da ciência moderna de hoje? Melhor compreender, melhor dominar o quê? Os fenômenos. Eu dominando, sabendo, se o homem puder saber onde é que pode chover e como chover, especialmente os naturais, dar aos seres humanos a condição de quê? Se colocarem no centro do mundo, porque eles pensam. Então, essa é a verdadeira objeto do nascimento da ciência moderna, que seria o quê? Compreender e dominar melhor os fenômenos. E, como eu falei com vocês, vai repetir aqui de novo, mas está repetindo na apostila mesmo, tá? Por que, então, que o conhecimento científico tem tudo a ver com a produção capitalista? Para eu produzir mais e mais rápido, com mais eficácia, objetos que vocês precisam mais, eu vou ter que ter um conhecimento melhor. Não é isso mesmo? O gato faz cocô na areia. Eu inventei uma areia para gato que não dá cheiro. Não é isso mesmo? Não vai ser melhor usado? Eu não estou explorando melhor a natureza? Em vez de eu fazer café, eu vou te dar uma cápsula do café. Você vai comprar a máquina e vai ser obrigado a comprar a cápsula de mim, consumir do meu café. Não é isso mesmo? Em vez de eu vou cobrar de você o aparelho, eu não cobro do aparelho, mas cobro das ondas que você liga. Não é isso mesmo? Então, aqui, a natureza é explorada dentro do conhecimento científico e o ser humano é mais explorado ainda dentro do conhecimento científico. Igual eu falei, vocês nunca quiseram aprender tanto. O que vocês vão fazer com tanto conhecimento? Vocês vão utilizar esse tanto conhecimento? Onde eu falo e refalo com vocês. Ao entrarem na faculdade, pensa, não vai colocar seu diploma na parede, não. Você perde 2, 3 horas sentado na frente de um professor que está te explicando para você deixar esse conhecimento aonde? Sem ser utilizado? Outro, perspectiva em reconhecer como tirar o máximo de tudo. Não é isso que a gente está fazendo até das pessoas? Até nas próprias relações com as pessoas? Relação suas com o professor, vamos tirar tudo que eu sei dele. Se ele não sabe nada, já não serve para a gente. Relação sua com os seus parentes e com sua família. Já não estão oferecendo tudo aquilo que eu queria. Infelizmente, até deles nós estamos falando isso, né? Até dentro da nossa própria igreja. Outra, acumulação de capital. Juntar, juntar, juntar. Para que eu não sei, mas vou juntar aqui, né? Quanto mais, melhor. E é uma lógica interessante que está dando certo até hoje, né, meus queridos? Para que tanto? Para que tanto instrumento nas costas do capa? Será que toca isso tudo? Haja vista que esse estabelecimento desse modo de produção capitalista hoje domina. Ou vocês acham que a China é comunista? Não é isso mesmo? Então, meus queridos, vamos falar sobre um cara muito interessante aqui que chama Galileu, que ele, né, estabeleceu a lei dele, ele que desenvolveu aquela teoria, né, que o Sol não era isso mesmo, que a Terra girava enquanto o Sol, aquilo mesmo e tal. Estabeleceu a base o quê? Da experimentação. O método por ele estabelecido é conhecido como indução da experimentação. Então, ele é o pai da experimentação. A partir da observação de casos particulares, que é
capaz de chegar a uma lei geral. Então, ele fez esse negócio. Bacon, que não é o Bacon, Francis Bacon, né? Foi contemporâneo do Galileu, também afirmava ser importantes a observação e a experimentação. Também afirmava ser importantes esses dois fatos, então. E este cara que eu acho o maior de todos, René Descartes. Você estudou matemática com o sistema cartesiano. Você fazia um plano cartesiano. Vamos fazer um plano cartesiano da equação. Rodrigo, eu vou desligar o telefone agora, porque eu estou numa aula de metodologia em direito e você está falando de Descartes. Sim. Como você vai decompor a equação? Pegar uma equação, abrir ela para você conhecer, e você vai conhecer cada parte dela. Você vai juntar x com x1, x ao quadrado, com x ao quadrado, com x ao cubo, com x ao cubo, para depois você entender o final. Método cartesiano. Se eu for entender pelo método cartesiano, eu vou olhar para uma árvore e vou ver o quê quando eu olho uma árvore? Pelo método cartesiano, eu vou falar o quê? A árvore é um ser vivo. Eu vou dar uma definição para ele. Vou picar ele em pedaços. Formada por galhos, formada por folhas. Tá vendo? Você vai dissecar. Por isso que você disseca um cadáver. Você pega o todo, partes em partes menores, para começar a conhecer o todo. E é isso que parte a especialização. Hoje tem médico que é cardiologista especializado em válvula esquerda. Ele não mexe na válvula direita. Não é um absurdo isso? É igual dentista. Você vai nenhum, ele te manda para mais uns 4 diferentes. Você não acha nenhum que resolve todos os seus problemas. Não é? Cada um tem partido em problema. Mas dente é dente, não. Cada um é um. Não é isso mesmo? Hoje, claramente, isso está sendo comprovado que homens e mulheres são seres diferentes. Olha a composição hormonal de um homem e a composição hormonal de uma mulher. Então, o Descartes deu a base do método científico moderno, afirmando que a natureza deveria ser modificada em favor do homem, sem, contudo, se valer dos sentidos que, segundo ele, poderiam não conduzir a um conhecimento verdadeiro. Descartes entende que o quê? Somente o pensamento e a razão seria o caminho para o conhecimento. Ou seja, só pensando e através da razão. Por meio de quê? Da matemática, sistema cartesiano, da racionalização. Para conhecer o todo, é preciso o quê? Dividi-lo em partes. Necessidade de separar o objeto do observador. Então, qual que é meu objeto de estudo? Quero fazer um TCC, Rodrigo. Quero falar sobre os homicídios tentados e consumados no Vale do Aço. Espera aí. Você vai traçar o aspecto temporal. Porque não tem que falar de todos aqui. Você vai falar da existência do Vale do Aço até hoje? Não. Então, você vai colocar um aspecto temporal. Faz um corte. Então, você vai separar o objeto do observador. Será que o homicídio tentado é legal você colocar? Que o homicídio tentado pode ser desclassificado para lesão corporal. Então, vamos colocar só homicídio consumado. Mas homicídio consumado quando? Quando sai da delegacia ou quando vai para o tribunal do júri? Que lá pode ser também uma lesão corporal seguida de morte. Não pode ser? Então, só os que foram saídos da delegacia ou só os que foram julgados no júri. Ou só os homicídios qualificados. Você está vendo que você vai só picotando até chegar num objeto melhor para você estudar o objeto? Tranquilos até aí, meus queridos? Sim ou não? Oiê! Tem gente aí? Tem. Vamos aí. Então, o método experimental e suas etapas. Inicialmente, a observação e a dúvida. Eu vou observar e vou ter dúvida de alguma coisa. De maneira que a falta de informações sobre determinado fenômeno me leva à indagação. Né? Não estou entendendo muito isso aqui. Por que isso aqui acontece tanto? Um problema. Na sequência, a necessidade de levantamentos de hipóteses. Porque, olha bem, gente, eu fico entre o bairro Bela Vista e o bairro, na verdade, o bairro Bom Tiro. Eu fui criado muito em Bela Vista. E há muitos anos atrás, teve um homicídio aqui no bairro Bela Vista, onde uma manhã ia investigar esse homicídio. Então, eu tive que fazer uma investigação científica, não foi? Então, como é que ele fez? Foi um homicídio no bairro Bela Vista. Ele achou muito estranho. Quando foi ver, tinha confrontações
de um latrocínio. O cara estava com dinheiro e alguém chegou e enquadrou ele lá. Então, mas bairro Bela Vista, acontece muito isso lá? Não, muito raro. Acontece outros tipos de crime, mas não crimes de homicídio. Latrocínio acontece muito lá? Não, até porque não é um bairro muito rico de circular muito valores. Por que esse cara morreu nesse local e dessa forma? Não tinha nenhuma câmera. Pode ser que isso, por esse objetivo, que fizeram isso. Não tem investigação científica, investigação CSI? Outra. Então, por que foi dessa forma? Até chegar à conclusão que aquele crime foi passional. A mulher mandou matar o marido, né? E estava camuflando o negócio como se fosse um latrocínio ou um homicídio. Através de uma investigação o quê? Científica, né? O que esse cara está fazendo nesse horário? Vamos ver o telefone dele, vamos ver tudo, né? As hipóteses, não é isso mesmo? Assim, por meio das hipóteses, você vai construir respostas plausíveis para o problema formulado. Em seguida, é preciso testar as hipóteses, de modo a verificar se responde adequadamente o problema. A depender do problema colocado, serão as diferentes formas de testagem das hipóteses, delineando o caminho da experimentação. Então, até a forma que você pergunta, você pode macular a sua pesquisa. Então, outras situações experimentais devem ser criadas com vistas a alcançar a estabilidade de um resultado obtido, para que possa atingir a próxima etapa, que é o quê? A generalização. Então, aprendo com o especial, depois vamos generalizar. Com a segurança e a certeza dos resultados obtidos, é preciso dizer que o conhecimento produzido é suficiente para que possa utilizar esse entendimento como verdadeiro em outras circunstâncias, desde que tenham manifestações semelhantes. Então, esse cara está andando meio fraco. Por que ele está andando meio fraco? Pode ser vários problemas. Chegou-se à conclusão que tinha um problema do coração, um problema desse jeito aqui, tal, falta de oxigenação. E a falta de oxigenação quer dizer que a outra pessoa que está com falta de oxigenação pode ser um problema desse. Epa, está tendo muita morte no bairro Buritis. Né? Todas as pessoas estão morrendo de uma síndrome nefroneural, paralisamento do cérebro e do rim. Vamos fazer um estudo? Vamos cortar. Onde está acontecendo isso? No bairro Buritis, em Belo Horizonte. Vamos ver o que essas pessoas tiveram em comum. Consumiram o mesmo produto no final do ano. Chegaram que era a cerveja Becker. Será que era? Sim, vamos ver se ela teve algum problema. Armazenaram que é o glicol lá no negócio. Da mesma forma com o Covid-19. Várias pessoas estão parecendo sua síndrome respiratória aguda em algum lugar. Será que o quê? Todos eles alimentaram disso e disso. Esse vírus pode ter a mutação e por aí vai. Não é isso mesmo? Daí o conhecimento científico ele se transforma numa lei científica, levando a previsões e comportamentos de uma realidade. Tranquilos até aí, meus queridos? Então, um exemplo clássico que você tem aí. Vou descansar um pouquinho minha garganta, peraí. Imagine que você trabalha num laboratório onde precisa desenvolver um produto para germinação. E aí, germinação é casa germinada, não é casa germinada. Não é casa germinada, não, é casa geminada, que são gêmeos. Germinação vem de semente, tá bom? De germinar, de nascer, tá? Não está junto. Então, é casa geminada, tá bom? Segundo as etapas do método experimental, como se realizará? De início, você tem um problema para resolver. Quais as características que você deve ter para implementar essa germinação desses sementes, garantindo as melhores propriedades? Ao passo seguinte, buscar o conhecimento existente para as informações atualizadas sobre o assunto, o que tem que ser devolvido, quais as tecnologias utilizadas, que tipo de reação poderão ser obtidas, entre outras. Ou seja, é preciso levantar conhecimento existente para, partindo dele, em busca da resolução de uma situação-problema. Com base nessas informações, vão ser levantadas hipóteses e as respostas para a situação específica, vivenciando a partir das informações obtidas e dos desenvolvidas. O passo seguinte é testar as hipóteses, aplicando e buscando a estabilidade dos resultados, para permitir afirmar, sem sombra de dúvida, qual foi o resultado mais adequado. Após isso, você vai ter uma constância de resultados que você pode generalizar o resultado obtido, suficiente e ser considerado verdadeiro. Aí temos o conhecimento científico produzido. Tranquilos até aí? Como você pode observar, a ciência precisa de comprovação
Comprovação requer vários procedimentos. Uma vez que, se assim não for feito, não há como classificar o procedimento como científico. Então, o espírito científico não é só dos pesquisadores. Ele se caracteriza pela adoção de procedimentos adequados científicos, na realização de tarefas e resolução de problemas, sem, contudo, o quê? Abandonar a ética e o raciocínio crítico. Tranquilos até aí, meus queridos? Sim ou não? Então, vou fazer só mais um estudo aqui para vocês, depois nós vamos fazer algumas questões aqui, tá? Vocês estão vivos aí, meus queridos? Vamos direto aqui? Mais 30 minutinhos para a gente acabar a matéria, pode ser? Por mim, tudo bem. Pode ser? Que aí a gente acaba uma vez a matéria aqui, as 4 de novembro. Pode ser? Mariana? Ah, beleza. Então, vamos lá, então. Então, vamos fazer a diferenciação aqui, falar dos 3 conhecimentos aqui. Conhecimento empírico, que é o senso comum, conhecimento científico, filosófico e o teológico. Tranquilos? Que é um conhecimento e deve ser respeitado também. O que é o conhecimento empírico? É o chamado conhecimento popular. Ou seja, aquele adquirido através da observação, da interação do ser humano com o ambiente ao redor. É resultante do senso comum, baseado apenas em experiência, sem a necessidade de uma comprovação científica. Nele não há uma preocupação em refletir criticamente sobre o objeto da observação, limitando-se apenas ao quê? Na dedução. Como é adquirido? Por meio de deduções, sem provas concretas, um conhecimento falível, inexato. Pode ser verificado, pois se trata de coisas ligadas ao dia a dia. Exemplo, um agricultor que, mesmo sem nenhum estudo, sabe exatamente quando plantar e quando colher cada vegetal. Isso apenas por observar e aprender com o resultado de quê? Das colheitas anteriores. Tranquilos até aí? Conhecimento científico. O que ele é, então? Conhecimento científico está relacionado com a lógica. É o pensamento crítico e analítico. É o conhecimento que temos sobre os fatos analisados e comprovados cientificamente, de modo que sua veracidade ou sua falsidade podem ser comprovadas. É o conhecimento que? Factual, baseado em experiências. Por isso também é falível e aproximadamente exato, pois ideias novas podem modificar teorias antes aceitas. Também é verificável, surge através de quê? Resultados científicos. A descoberta de outros planetas por a utilização de telescópios mais desenvolvidos. Você vai chegar à conclusão que certos astros não são planetas, são o quê? São apenas estrelas, não é isso mesmo? O conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico é o baseado na reflexão, na construção de conceitos, ideias a partir do raciocínio que busca saber. O conhecimento filosófico surgiu a partir da capacidade do ser humano refletir, principalmente sobre questões subjetivas, imateriais e conceitos e ideias. Como se trata de teorias, não podem ser testadas, não é verificável, portanto, é infalível e exata, não é? Você não pode ser verificado? O pensamento de que máquinas um dia irão sobrepor aos homens. Conhecimento teleológico ou religioso é baseado na fé religiosa. Assim, não acredita na religião como realidade absoluta. Só assim para acreditar na fé, não é isso mesmo? Acreditar que tirou a parte do homem de outro, não é isso mesmo? Beleza. Por todas as explicações para os mistérios que rodam a mente humana. Não há necessidade de verificação científica para determinada verdade seja aceita sobre a ótica do conhecimento religioso. Desse modo, o conhecimento religioso é infalível, é exato, pois se trata de uma verdade sobrenatural. O mundo e os homens foram criados por Deus. Tranquilos, meus amores, sim ou não? Então, olha que interessante, então, aqui. Conhecimento empírico é o que é? Esse tipo de conhecimento surge a partir da interação do ser humano com o ambiente que o rodeia. Valor ativo, apoiando-se nas experiências pessoais,
Verificação, ele é verificável. É falível e é inexato, o empírico. Assistemático, pois é organizado com base nas experiências de um sujeito, não sendo e não em um estudo para observar o fenômeno. O conhecimento científico. Como surge? Foram comprovados que tem como base testes científicos, valor factual, lida com fatos e ocorrências. Verificação, ele é verificável. Exatidão, falível, aproximadamente do errado, porque pode ter outras premissas que me levam àquilo. E ele é o quê? Sistemático, por um saber ordenado, logicamente, tem um sistema. Conhecimento filosófico, surge das reflexões que o homem faz sobre as questões imateriais e subjetivas. Ele é valorativo, lida com hipóteses que não podem ser observadas. Ele não é verificável contra a exatidão. Ele é infalível, ele é exato, justamente porque não tem como verificar ele. E ele é o quê? Sistemático, pois busca uma coerência com a realidade. Conhecimento teleológico, verdade absoluta, e apresenta todas as explicações para justificar essa crença. Ele é valorativo, apoiados em doutrinas sagradas. Ele não é verificável. Lógico que ele quer o quê? É infalível, não é certo, não é isso mesmo? E como que é o sistema? Conhecimento sistemático do mundo. Tranquilos até aí, meus queridos? Sim ou não? Sim ou não? Posso passar 3 questões para vocês fazerem aí, então, para a gente agora? Anotem aí. No que se refere, coloca assim. No que se refere aos 4 tipos de conhecimento, se quiser colocar entre parênteses, pode colocar. Empírico, científico, filosófico e teológico, não teológico, né? Teologia. Beleza, vocês vão colocar assim. No final da frase, vocês vão colocar se é conhecimento científico ou qual que é, tá bom? Letra A, então, vamos lá. Qual desses conhecimentos são falíveis e inexatos? Qual desse conhecimento é falível e inexato? Falível e inexato. Tranquilos? Letra B. Quais desses conhecimentos são infalível e exato? Agora, como eu falei, ABCD, né? D. Qual desses conhecimentos é assistemático? Agora o último aí. Qual que eu perdi? ABCD e E, se eu não me engano. Não, agora que é D. D. Qual desses
Conhecimentos é factual, de fato, né? Lida com fatos e ocorrências. Podem fazer para mim, quando acabarem, me dão um toque. Pegar só uma água ali, tá, gente? Pode ficar à vontade. Quem acabar primeiro, diga amém. Podemos? Amigos, tem gente aí? Sim ou não? Sim, Vamos fazer então? Então. vamos. Então vamos lá. Lê a primeira para a gente então. Letra A. Qual desses conhecimentos é infalível e inexato? É o empírico, né? Ele o quê? Ele é falível e inexato, não é isso mesmo? Não é isso mesmo? Agora, qual que é falível e aproximadamente do exato? O científico. Ele vai levar um pouquinho para o exato. E os infalíveis, já acertando aí, seria qual? O conhecimento Teleológico. e o conhecimento o quê? Filosófico. Não é isso mesmo? Justamente por quê? Porque ele não é verificável. Não é isso mesmo? Tranquilos? Não tem como você verificar ele. Então, por isso que ele vai ser certo. É isso mesmo? Vai para a gente aí. Vamos lá para o outro. O teleológico filosófico é infalível e exato, correto? Ambos são infalíveis e exatos. Isso mesmo, né? Exatamente. Eles Isso. nunca vão errar. Né? Justamente porque não tem como verificar eles. Tá bom? Tranquilos? Tranquilo. Tranquilo.
Vamos lá, então. Qual que é a outra? Vamos? Letra B. Quais pra desses gente. conhecimentos são assistemáticos? Eu coloquei o científico. Não, o científico ele tem o quê? Um sistema. O científico e o filosófico são sistemáticos. Vamos lá, então. Vamos ver por que eles são O empírico sistemáticos. ele é sistemático. O empírico que é assistemático. Por quê? Ele é organizado com base nas experiências do sujeito e não em um estudo para observar. O filosófico, ele é sistemático porque busca uma coerência com a realidade. Até o teológico, ele é sistemático porque ele é um conhecimento sistemático do mundo. Ele quer saber como é que funciona o mundo. E o conhecimento científico é o mais de todos, pois ele é um saber ordenado em cima de quê? De uma lógica. Tranquilos? Sim ou não? Beleza? Qual que é o outro para a gente, então? Fala aí. Oi! Vai lá, Alessandro, fala para a gente, você não falou nada aí, vai lá. Eu perdi aqui na hora de digitar. Então não tem problema não. Vai lá, o Mariano Juninho, fala para mim aí, então, vai lá. O cachorro não vai falar, não. Você, vai lá. Fala aí, Juninho. Qual desses conhecimentos é factual? Lida com as ocorrências. Com fatos e ocorrências. Então, o científico, ele vai trabalhar com fatos, hipóteses e ocorrências, não é isso mesmo? Justamente, o restante é valorativo. Exatamente, Juninho. Isso aí, é isso aí, ué. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que acabou. Essa era a D, não? Só essa. É a D. Então, que você só anote para a gente, então, para a gente não esquecer. Anotem aí. Conhecimento científico é baseado na experimentação. Conhecimento filosófico, baseado na dedução, embora tenha experimentação, é baseado na dedução. Conhecimento o quê? Podófico? Filosófico, baseado na dedução. E conhecimento filosófico empírico, baseado que no dia a dia, tá bom? Nas experiências. Tranquilos, meus queridos? Tranquilo. Então, vocês entenderam a importância do conhecimento científico, então, que ele deve estar atrelado ao conhecimento filosófico para estar dentro da ética, que a ética é uma parte da filosofia que se estuda, tá? Então, o que adianta você fazer máquinas para que é boa para o homem, mas destruição em massa? Máquinas que vão tirar o emprego do homem, né? E tudo isso é em função da sociedade capitalista, que é o desenvolvimento do método científico. Que é bom, gente, que está ajudando a gente no nosso dia a dia, mas que tem que ter esse atributo valorativo dele também. E outra questão interessante que a gente tem que ver, que todos os tipos de conhecimento devem ser respeitados. Lembra daquilo que eu te falei. Quando construíram Congonhas, os grandes engenheiros esqueceram de analisar que Congonhas queriam dizer vento forte, que era na língua tupi-guarani. Olha que interessante, uma coisa que já explicava a outra. Tranquilos até aí, meus queridos? Sim ou não? Sim. Tá? Próxima aula nós vamos ver a sessão 4, a unidade 2, e vamos fazer algumas questões aqui. Tá legal? Tranquilos até aí? Tranquilo. Sim, tranquilo. Tá tranquilo? Alguma dúvida? Querem mais aula? Se quiserem também a gente tenta fazer mais alguma coisa, mas o básico é isso.
Vocês querem mais? Não, tranquilo. Hoje. Semana que vem, terça que vem, nós teremos novamente, ou porque Tá bom? sem ser essa terça próxima, né? Tranquilos? Show de bola. Tranquilo, minha querida? Tranquilo. Tranquilo, meu amigo? Tranquilo. Beleza, então tá bom, meus queridos. Aqui, eu não sei como é que tá a avaliação, tá bom? Eu vou fazer um questionário e vou colocar para vocês o questionário. E vou ver se eu coloco esse resumo que eu fiz aqui para vocês também, tá bom? Ótimo. Já tem data já? Não tem data de prova, não se sabe nada de prova ainda, tá bom, Julinho? Beleza. Peço a vocês paciência, que não é culpa da gente, não é culpa de ninguém por essa situação, não é isso mesmo? Peço desculpas a vocês também agora aí, que a cada dia a gente está aprimorando mais nas aulas aí. Tá bom? Tá bom, tá ótimo. Então tá legal, meus amigos. Beijão para vocês. Qualquer hora eu estou aqui para tirar dúvida, tá bom? Tá Ok. bom. Fica com Deus. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu. Boa noite para vocês aí.